Senhor presidente, deputado Otelino, senhores parlamentares, jornalistas, aqueles que nos veem pela televisão e pela internet. Eu estou usando o pequeno expediente porque entendo que o tema que eu vou debater é um assunto que pode gerar polêmica e que, ao longo de muitos anos, vem sendo discutido nesta casa, entre a população, entre a classe política, e eu, pessoalmente, não vou usar esse tempo todo, mas é uma oportunidade de se travar esse debate aqui nesta casa. Antes de entrar no tema, eu queria aqui lamentar o falecimento do maior poeta do Brasil na atualidade, que foi Ferreira Goulart, maranhense, autor do poema Sujo, e que em todas as emissoras de TV que falam do seu falecimento e da grande obra que tem na literatura brasileira, citam o fato de ele ser maranhense. E é isso que, em alguns momentos, se perdeu nos dias atuais no nosso Maranhão e no nosso Brasil. É a importância que o nosso Estado teve na cultura brasileira, onde São Luís já foi, inclusive, chamada Atenas do Brasil. E nós éramos conhecidos como um povo culto, educado, graças aos grandes expoentes da literatura maranhense, como Coelho Neto, o príncipe dos prosadores e um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, como Gonçalves Dias, o maior poeta romancista indianista, e que compôs, talvez, o considerado os maiores poemas líricos do romancismo, e nasceu na cidade de Caxias. Teófilo Dias, seu sobrinho, membro da Academia Brasileira de Letras. Josué Montello, um dos grandes romancistas do nosso país. Viriato Correia, Raimundo Correia, autor das Pombas. E tantos nomes que fizeram parte da literatura brasileira e que levaram o Maranhão destaque na cultura. E o Maranhão também se destacou na área industrial, na produção industrial, quando, ainda no século retrasado, foi criado a Companhia de Comércio para as Índias, e o Maranhão exportava diretamente para Portugal algodão, e foi considerada por vários historiadores naquela época a terceira cidade em importância do Brasil. O Maranhão, que tem suas belezas naturais, que nenhum outro estado do Brasil possui, convivendo ao mesmo tempo com os lençóis maranhenses, que é essa paisagem que não existe no mundo, onde dunas se confundem com as lagoas e se junta com o delta do Parnaíba, que é o maior delta das Américas, com as chapadas das Mesas, as cachoeiras que tem no interior do Maranhão, em Riachão, em Carolina, a beleza dos Guarais, da floresta dos Guarais, confundindo também o nosso ecossistema com a Amazônia brasileira, a Baixada, com seus campos semelhantes aos pantanais do Centro-Oeste, e toda essa riqueza que nós temos em cultura, em paisagem, em turismo e também na nossa economia, ficaram nos últimos anos relegadas por uma questão que estigmatizou muito o nosso Estado, deputado Adriano Sarney. Hoje, quando se fala no Maranhão, no sul do país, na região sudeste, ele é muito mais lembrado, não por essa riqueza cultural, por essa riqueza natural, por seus tempos próximos na economia, mas ele é lembrado como o estado mais pobre do país, onde tem a pior educação, onde o IDH é o pior IDH do nosso estado. Esse é o estigma que tem o Maranhão, que hoje suplanta muito os nossos valores principais, o que o Maranhão realmente é em termos de cultura, de turismo e de economia. E agora, eu acho que o IDH são números que são reconhecidos mundialmente, são parâmetros importantes que têm que ser analisados para eles serem corrigidos.
jamais eles podem ser omitidos, porque nós temos que saber as nossas dificuldades para poder implantar políticas públicas para superá-las. Mas não são eles que superam a nossa riqueza, da nossa cultura, da nossa literatura, do nosso turismo, da nossa beleza e do nosso povo. Mas até esse indicador, que estigmatizou muito o Maranhão, hoje, deputado Adivaldo Holanda, com os últimos dados do IDH, ele vem suplantado positivamente. Foi divulgado agora o IDH do período de 2011 a 2014, onde o IDH do nosso estado, nesse período, cresceu substancialmente. Ele, que era de 0,649, passou para 0,678. E do último lugar do IDH que nós ocupávamos no Brasil, hoje nós somos o 22º. Ou seja, não temos mais o estigma de ser o pior IDH do Brasil, somos o 22º. Me olhou aqui o grande jornalista e ex-deputado dessa casa, Luiz Pedro. Não é uma posição cômoda, de maneira nenhuma. Nós temos que avançar ainda mais nesses índices. Mas, sem dúvida, é um avanço importante. Ainda mais porque no IDH da educação, hoje, deputado Souza Neto, e isso cabe destacar, nós somos o terceiro IDH da educação de todo o Nordeste. Suplantamos o IDH da educação do Piauí, suplantamos o IDH da educação do Rio Grande do Norte, da Paraíba, da Bahia, perdendo apenas para o Ceará e para a Bahia. Então, meus senhores, é um dado importante. Outro dado importante é que na área de renda, o Maranhão foi o terceiro estado, nesse período de 2011 a 2014, o terceiro estado que mais cresceu em termos absolutos em relação a todos os outros estados. Isso é muito importante. E também colocar que o Maranhão, em relação ao IDH global, foi o sexto que mais cresceu pessoalmente. Em termos absolutos, foi o sexto que mais cresceu. Em termos percentuais, foi o sexto que mais cresceu, corrigido. E o nono que mais cresceu em termos absolutos. O que isso quer dizer? É que o Maranhão, além de estar crescendo, melhorando os seus indicadores sociais, ele está crescendo mais acelerado do que o restante dos estados brasileiros. Por isso, ele ultrapassou alguns estados brasileiros. E o mais importante, que mantido esse ritmo de crescimento, que é de aproximadamente 0,010 por ano, agora, em 2017, o Maranhão já atingiria o indicador de alto desenvolvimento humano, mantendo esse mesmo crescimento de 0,10 anual que ele teve nesses últimos 4 anos. Então, em 2017, nós estaríamos já em alto desenvolvimento humano. Então, para a imagem que nós temos, que o Maranhão é o pior estado da educação, é o que tem a menor renda, é o pior IDH do Brasil, esses indicadores, que realmente não são suficientes, precisam ser melhorados, mas eles indicam que nós, maranhenses, estamos no caminho certo. Não somos mais o último IDH do Brasil, somos o 22º. Somos terceiro em educação no Nordeste. Em renda, foi o terceiro estado que mais cresceu o IDH em termos absolutos. Então, são dados realmente que nos acalentam. Além do fato que agora, em 2017, mantendo a mesma taxa de crescimento de 0,10, nós estaremos no índice de alto desenvolvimento humano. Nós precisamos crescer muito mais, mas temos que tirar todos os maranhenses esse estigma que o Maranhão tem e que colou na imagem do Maranhão de estado mais pobre, de estado mais sem educação, porque não é fato. Nós temos que trabalhar para melhorar mais o IDH, mas temos que sempre colocar em destaque a nossa cultura, a nossa literatura, em que Feira Aguilar foi um dos baluartes, a nossa economia que está crescendo e a nossa beleza natural, que é incomparável em relação a qualquer estado do Brasil. Esses são os valores que nós temos que colocar, porque quando o povo tem uma autoestima elevada, isso favorece também a imagem dele lá fora. E nós temos que valorizar a nossa imagem, porque nós temos tradições em todas as áreas. Inclusive na área de resistência. Foi aqui que teve a balaiada, uma resistência na época do Império, que inclusive o maior baluarte do Exército tem o nome de Duque de Caxias, em função da batalha que ele travou aqui na cidade de Caxias. Então, nós somos um estado de tradição em todas as áreas. E essa mácula que existe do DH, que preponderou e se sobrepôs às nossas riquezas e à nossa cultura, prejudicando a nossa imagem, ela não pode ser desconhecida. Os números têm que ser conhecidos e têm que ser trabalhados. Mas até esses indicadores, que eram muito ruins, continuam ruins,
melhoraram significativamente, e isso é muito importante. Queria colocar também... O senhor poderia conceder uma parte, deputado? Pois não, deputado Adriano. Deputado, quero lhe parabenizar pelo seu pronunciamento oportuno, com uma enorme satisfação. Eu acho que a gente tem que deixar, talvez, um pouco a questão política de lado e comemorar como maranhenses. E é esse o pronunciamento de Vossa Excelência que traz a questão da nossa cultura. Infelizmente, em um dia que nós estamos tristes com o falecimento desse grande poeta maranhense, mas que é um dia também de reflexão sobre a nossa autoestima, a autoestima do maranhense. E a nossa autoestima tem sido muito afetada, nesses últimos anos, com campanhas por disputas políticas, campanhas nacionais, em que é estigmatizado a questão da pobreza do Maranhão, que o Maranhão é o estado mais pobre. Ora, o Maranhão tem a 16ª maior economia do Brasil. Não tem, e não teve nos últimos anos, o pior IDH. O nosso IDH é baixo, mas o de Alagoas era mais, sempre foi mais. Agora, nós passamos o Pará, nós estamos iguais ao Piauí em tendência de crescimento. E o que me deixa contente, o que me deixa feliz, Vossa Excelência já falou muito bem em relação à educação, que faz parte também da nossa cultura, da cultura do maranhense, onde temos que resgatar a questão do melhor português que é falado no Brasil, é a questão da renda, deputado Max Barros. No estudo da PNUD, o próprio estudo constatou que as maiores tendências de aumento de renda foram observadas no Amapá, no Amazonas e no Maranhão. Isso é muito importante, isso reflete a gestão da governadora Rosiana Sarney, que trouxe para o Maranhão várias indústrias, que incentivou o empreendedorismo, que incentivou o empresariado e que hoje vemos um governo comunista altamente focado em aumento de impostos, em pressionando o empresariado maranhense. Mas não estou aqui para criticar, mas sim para alertar que precisamos continuar esse desenvolvimento a este ritmo de 0,10%, que é um ritmo bom, que é um ritmo que sairemos desse patamar de um dos estados menos desenvolvidos em termos de IDH para um patamar muito maior, que é ali que nós merecemos estar. Parabéns, deputado Max Barros, pelo seu pronunciamento. Eu agradeço, deputado Adriano, e quero dizer que Vossa Excelência chegou realmente no cerne da questão, que essa questão dos nossos valores, da nossa cultura, da nossa riqueza, do nosso Maranhão, eles ultrapassam as questões políticas partidárias. Então, nós temos sempre, até porque temos motivos, que louvar a nossa cultura, dos grandes literatos, dos grandes escritores, dos grandes poetas que nós temos e tivemos, da nossa economia, que já foi considerada a terceira mais importante na época do Império e que está retomando o seu ritmo de crescimento. Nós temos que comemorar a nossa riqueza em termos geográficos, em termos ambientais, das belezas naturais que atraem o turismo. São Luís é patrimônio da humanidade. Quantos estados têm o prazer e a satisfação de ter uma cidade como patrimônio da humanidade, de ter uma arquitetura diferenciada, como São Luís tem, desse patrimônio arquitetônico que é o centro histórico? Então, são riquezas e valores que ultrapassam até os parâmetros do IDH. Embora os parâmetros do IDH sejam importantes, não possam ser desconhecidos e têm que ser trabalhados. E esse parâmetro é que colou, nos últimos anos, a impressão que eu tenho é que esse parâmetro colou muito na imagem do Maranhão, principalmente no Sul e no Sudeste. Quando fala do Maranhão, fala em estado pobre, em estado sem educação, quando essa não é a realidade. E até esses indicadores, que eram altamente negativos, não estão ainda, longe disso, num patamar satisfatório. Mas vem avançando. Hoje, como repito, não somos o último IDH mais, somos o 22º, somos o terceiro IDH em educação do Nordeste e somos o terceiro IDH que mais cresceu em termos absolutos em renda em todo o Brasil. O que isso quer dizer? É que o Maranhão, o IDH do Maranhão, cresceu em termos percentuais, foi o 6º estado em termos percentuais que mais cresceu.
Foi o nono que mais cresceu em termos absolutos. O que isso quer dizer? É que o IDH do Maranhão está, todos os estados brasileiros estão com o seu IDH crescendo, mas o IDH do Maranhão está crescendo muito mais do que os outros estados. Então, nós estamos recuperando o tempo perdido e estamos ultrapassando alguns estados. E o importante é que, mantido essa taxa de crescimento, em 2017, agora, nós passaremos para ser alto desenvolvimento humano. Isso é um dado importante, e eu, como maranhense, que me orgulho da nossa terra, que me orgulho das nossas tradições, independente de questões políticas, são números que nós temos que realmente nos dizer que nos satisfaz e que nós temos que continuar trabalhando para que eles cada dia, cada ano melhorem e que ou mantenham esse ritmo de aceleração ou até aumentem a aceleração para que a gente recupere isso muito rapidamente. Houve um indicador que eu atribuo a, talvez, a questão econômica, que houve uma redução de 2014 para 2015. E é um indicador importante, porque ele diz a questão da distribuição de renda, onde há mais ou menos concentração de renda, é o índice Gini. Quanto mais próximo de 1 é esse índice Gini, maior concentração de renda. Quanto mais baixo é o número, menor a concentração de renda. E nós tivemos, de 2014 para 2015, em 2014, o índice era 0,49, e ele aumentou para 0,51, quer dizer, em 2015, aumentou mais a concentração de renda, ou seja, os ricos ficaram mais ricos e os pobres, a distância entre ricos e pobres aumentou. Quer dizer, em 2015, o indicador foi negativo no índice Gini. Em 2015, os ricos ficaram mais distantes dos mais pobres. Isso eu posso atribuir, talvez, à crise econômica, mas é um indicador negativo, onde houve mais concentração de renda de 2014 em relação a 2015. Mas, deputado Sérgio Frota, eu quero dizer, lembrei aqui do Ferreira Goulart e tive a oportunidade de falar o número de vários escritores e literatos do nosso Maranhão que honraram as nossas tradições de que nós tanto nos orgulhamos. Falei da beleza do nosso Estado, da tradição econômica que nós tivemos, e também agora até os indicadores sociais estão aumentando. Então, eu acho que esse sentimento de autoestima, para melhorar a autoestima de nós maranhenses, é muito importante, porque isso reflete lá fora e melhora a imagem do nosso Estado. Muito obrigado.